a parábola dos talentos. Amém? Eu leio, depois o irmão após o outro. Amém? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Amém. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E a um deu 5 talentos, e a outro 2. Volta lá, seu José. E a outro 2. Vamos lá. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Amém. Ó, deixa eu explicar um negócio para os irmãos. Ó, note que o versículo 15 está dando uma sequência de informações. Ó, presta atenção aqui em mim. Ó, aqui. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, segundo a sua capacidade. Note que se a pessoa não está lendo o texto, e mesmo que esteja lendo, você deu uma ênfase nas informações dadas. Entendeu? Porque não é ponto e vírgula para você demorar-se entre uma informação e outra. Porém, você precisa dar ênfase, porque está listando uma atrás do outro de informações. Ó, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Amém? Agora eu vou ler o 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. E tendo ele partido o que receberam 5 talentos, negociou com ele e granjeou outro. Volta lá, Sr. José. Granjeou
Isso. outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Da mesma sorte, o que Recebera, vamos lá, recebera 2, granjeou também outros 2. Da mesma sorte, o que receber 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Note que depois de entregaste-me 5 talentos tem ponto e vírgula. Então, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. No 20. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E os
disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco Foste fiel. Sobre o muito te colocarei entre no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, Entregaste-me 2 talentos. Eis aqui como ele granjeei. Vamos lá, Sr. José. Granjeei outros 2 talentos. Amém. Então, estou gostando de fazer coisa aí, É porque são palavras novas, então precisa exercitar, entendeu? São palavras novas que precisa exercitar. E isso melhora a expressão, porque você precisa, na hora que estiver lendo, precisa falar a palavra pronunciada, porque muitas pessoas não estão acompanhando o texto. E tem certos momentos que é até melhor mesmo que não acompanhe. Porque às vezes na tradução da pessoa está diferente do que você está lendo. Então seria interessante a mesma tradução que está lendo estar no telão, para que todos olhassem para ele e acompanhassem a leitura. Mas é muito importante falar a palavra, pronunciar ela, não é, correto ali, porque a maioria das pessoas não estão lendo. E quando você dá aquela ênfase, a palavra ela acaba ganhando mais força. Mas é normal quando nós não conhecemos palavras, não praticamos elas, é normal, porque é o que eu sempre falo, a língua é um músculo, você tem que exercitar ele. Porque às vezes para falar algumas palavras diferentes, agora precisa de um movimento que ela não está acostumada. Então você tem que repetir mesmo. Mas você tem que começar repetindo certo. Se você começar repetindo errado, não adianta. Entendeu? Agora é o 24, né? Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Note que termina com ponto e vírgula. O pensamento vai terminar no 25. A afirmativa vai terminar no 25. Amém? Mas vamos ler o 24. Mas chegando também o que Recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Amém. Nós chegando também o que Recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te,
que és, tem um acento aí, que és um homem duro. Ceifas, semeaste, e juntar onde não espalhar. amém. Agora vamos continuar. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui Tens o que é teu. Vamos lá, vamos junto. Vamos junto. Atemorizado. Agora vamos junto de novo um pouco mais rápido. Atemorizado. Amém. Vamos lá. Escondi na terra o teu talento. Aqui Tens. Tá certo. Tens o que é teu. amém. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe. Note que tem um ponto e vírgula aí, ó. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe. 2 pontos, perdão. Mau e negligente servo. Ponto e vírgula. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Agora eu vou ler sem parar, sem fazer suas observações. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Respondendo, Porém, o teu Senhor disse, mal e negligente servo, sabiam que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. amém. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Devia então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia
juros. Amém? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Amém. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ponto e vírgula. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Vou ler de novo. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Porque ao qualquer que tiver será dado e que terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será Ser-lhe. a tirar. Amém. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lançado por um céu Inútil inútil nas trevas exteriores, exteriores. ali haverá pranto E ranger de dentes. dentes. Amém. 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 Então vamos lá. Agora vamos lendo aqui. E nós vamos fazendo os comentários, amém? Bom, essa parábola é semelhante à parábola das minas, que fica em Lucas 19, do 11 ao 28. Em ambas, algum dinheiro é confiado aos servos. Mas as diferenças superam as semelhanças, de modo que as duas devem ser consideradas como parábolas diferentes, proferidas em ocasiões diferentes. As quantidades são diferentes e assim também as recompensas. Ainda assim, as duas parábolas transmitem o mesmo ensino, que é o da importância de ser fiel no serviço. No texto de Mateus, que é o que nós estamos, o Senhor dá a um servo 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, ao passo que no texto de Lucas dá uma mina a cada um dos 10 servos. Essa parábola, ela vem depois, em Mateus, da parábola das 10 virgens. O último versículo da parábola das 10 virgens vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, note que nós começamos no 14 escrito assim, ó. Porque isto é também
como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Quer dizer, ele acabou de dar o ensino das 10 virgens e agora ele já encaminha esse ensino dos talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Quer dizer que eles vão fazer papel de mordomo. Os bens não é deles. Quer dizer, esse senhor vai sair para fora da terra, para fora daquele perímetro já conquistado, e vai deixar os seus bens confiados aos servos, para que eles sejam mordomos disso, não donos. Amém? Aí entra aquele entendimento, não é? Que nós não temos nada. Se Deus abater todos os homens, todo mundo da terra, fica tudo aí. Ninguém carrega nada consigo. Jesus aqui se retrata como sendo um homem que, partindo para fora da terra, prevendo a sua ascensão aos céus. Este homem confiou seus bens a 3 servos, não é? E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E note que ele vai deixar bem claro, segundo a sua capacidade. Eu vejo assim, que para você chegar no 5, você antes recebeu 2. E para você chegar no 2, antes você recebeu 1. Você não vai para o 5 direto. Eu não vejo assim. Porque a parábola mostra aqui para nós uma progressão de valores. Jesus começa com um valor menor e desce até o 1. E justamente no de 5 e no de 2, eles multiplicam o valor dado, o que é dado a eles como mordomia é multiplicado por 2. Então ele deixa a ênfase para o que desprezou o começo. Eu vejo assim. Eu vejo que ninguém começa com 5 talentos. Eu te dou 1 e eu quero ver o que você faz com ele. Eu vejo assim, que ninguém começa com 5. Ninguém começa correndo. Sim, ninguém começa correndo. Começa engatinhando, andando, mas não correndo. E tem uns que correm e tem outros que treinam para correr. Certo? O fato dessa palavra ser atualmente utilizado como uma referência à habilidade pessoal de alguém dá um sentido adicional à parábola. Todos os nossos talentos dados por Deus devem ser usados para a sua glória e para o bem da humanidade. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Granjeou, ele trabalhou os 5 que ele tinha na mão e apresentou 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mesma equação. Trabalhou também esse 2 que estava na mão dele e agora chega a mais 2. Mas, olha o contraste. O que receberá 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quer dizer, ele poderia ter segurado na mão. Ele poderia ter deixado na gaveta e estar atento ao que fazer. Porém, não. Ele pega, não só não faz nada, como enterra, esconde. O que é isso?
foi entregue o princípio de mordomia para aquela pessoa e ninguém agora vai ver. Por quê? Porque ele não só esconde, como ele deixa de uma forma que ninguém saiba que ele tem. Porque agora ele esconde na terra. Então ele deixa oculto a todos. E ninguém sabe o que ele recebeu de talento para granjear, para administrar, para mostrar trabalho. Ele não apenas não faz nada, como ele também esconde de forma que ninguém vê. Então ele esconde na terra. Então, aquele crente assim, quando alguém se converte na sala ou no meio da turma, aí fala assim, eu me converti, agora eu fui para Cristo, tudo, mudei minha vida. Aí você fala, que bom, e qual igreja você vai? Vou na igreja tal. Eu vou na fulana. Aí a pessoa vira assim e fala assim, você é crente? Você vai numa igreja? Mas você nunca me falou? Eu nunca vejo você falando nada da palavra. Nunca vejo você falando nenhuma orientação das coisas de Deus. Senão a pessoa já está 15, 20, 30 anos na igreja. E o pastor nem sabe o nome da pessoa. Por quê? Porque nunca se apresentou para fazer nada. Nem para limpar um chão, nem para arrumar uma cadeira, nada, nada. Mas você não tem dom nenhum. Você não tem capacidade nenhuma. Quer dizer, com certeza tem. Só que o que faz? Omite de uma forma que ninguém vê. Só ele, Deus, sabe do que ele tem capacidade para fazer. Você vê Deus convertendo pessoas de vários níveis e vários tipos. Para quê? Para que cada um sirva em um ponto da obra. Deus traz um pedreiro. Para quê? Para que fique custeado, para que essa pessoa traga pelo menos um dia da sua semana, ou um período do seu trabalho, da sua capacidade, para que fique mais barato a multiplicação da obra. Fique mais barato uma reforma da obra. Você não é obrigado a todo mês estar fazendo, todo sábado, alguma coisa na igreja. Mas quando há necessidade, se apresente e faça algo. Deixe mais barato as manutenções. Porque é o talento que você tem. Lá na construção do tabernáculo, Deus vai falar assim para Moisés, o nome, se eu não estou errado, de uma ou duas pessoas que vão manusear o ouro. Deus vai falar assim para Moisés, eu já dei na mão dele, ou deles, para manusear o ouro. Eles vão manusear o ouro e fazer todos os utensílios do tabernáculo. Inicialmente, essa pessoa está com esse talento de Deus para a obra. Só que depois que terminar toda a obra, Deus vai tirar o talento da pessoa? Não. E agora, o talento fica para manutenção, que vai ser de vez em quando, e agora ele ganha dinheiro com esse talento. Agora, se for igual está aí para mim no entendimento, ele não fazer nada também. Inútil é. Porque está vendo aí no coisou, tirou dele e deu para o outro. Então, vamos chegar lá. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Se reuniu com eles para fazer as contas. Então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor.
Você me deixou alegre porque você foi mordomo fiel. Lembra a parábola do servo vigilante? A questão do mordomo? Aquele que dá aos servos a comida ao tempo certo. Bem-aventurado é tal servo. Bem-aventurado é tal administrador. Então, quer dizer, sobre pouco foste fiel. Quer dizer que daqui a pouco eu vou sair novamente e vou te dar mais ainda. Vou confiar mais ainda na tua mão. Se você pensa que eu vou deixar você acomodado, eu não vou deixar. Eu vou te dar maior dificuldade. Porque às vezes granjear mais 5 é um nível de dificuldade. Mas agora com 10 na mão, granjear mais 10, acredito que vai ser outro nível de dificuldade. Então, eu vou tirar você do conforto a cada passo que você for fiel no estágio que você está. E nisso a sua capacidade ela vai ampliando. E você, a cada passo de confiança que eu te dou, você vai crescendo em capacidade. Porque quando você saiu de 1 para 2, você saiu de um nível de dificuldade. Quando você saiu de 2 para 5, você sai para outro nível de dificuldade. Note que a parábola vai dizer assim, ó, nós temos o 1, depois nós temos o 2, que granjeia mais 2, vai para 4. Depois nós temos o 5, que granjeia mais 5 e vai para 10. Note que não é uma rampa, vamos supor, 1 para o 2, o 2 para o 4, o 4 para o 6. Note que é 1 para o 2, o 2 para o 5. Então, o que eu vejo? No primeiro estágio, nós tínhamos 1 e o 2. O 1 que foi omisso e não fez nada, pegou-se esse 1 e deu para o que tinha 4. Agora, o próximo estágio dele é 5. Porque nós vamos terminar a parábola que o que apresenta 10 recebe o que tem 1. E ele vai para 11. Entende? Entendeu? Você pode ver que a soma, os números, eles não são progressivos de forma que você, tipo, é 1 para 2, 2 para 4 e 4 vai para quanto? Para 8, para 6? Não tem esse número. Entende? Então, às vezes, a conta começa assim, 1 e 2. Quer dizer, a conta começou primeiro com 1. Exemplo, o pai de família que se converte. Ele é o preceptor, ele é o que inicia a libertação da sua geração. Ele começa a abandonar o seu pecado, ele começa a abandonar suas atividades pecaminosas com o poder do Espírito Santo, ele começa a sair fora das práticas. Então agora o seu filho herda o que o pai foi fiel, ele herda. Então o filho agora está com 1, porém ele herda o 1 do pai, vai para o número 2. Mas, agora o filho tem que continuar. Então você agora, novamente, você vai ter um que tem 2 e o outro que começa com 1 agora. O que tem 2 continua sendo fiel e prudente. E às vezes vem o 1 que não apresenta fidelidade e prudência. Não se apresenta na obra, não se apresenta no trabalho, não se apresenta diante da sociedade. Cristo fala, aquele que me nega diante dos homens, aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então vem o 1, agora nós temos um que tem 2, agora vem um na fila, o que tem 1. O que tem 1 tem contato com o que tem 2. E o 2 fala para ele, ó, você precisa ser fiel nesse 1. Você precisa trabalhar esse 1. E ele não trabalha, ele se omite de forma que ninguém vê nada. Então agora tira desse 1 e vai para o que tem 2. Começa a ter 3. Mas aí dá para entender de uma outra forma.
porque no caso dele, recebeu um talento, ele quis receber o mesmo total do outro. Por quê? Eu penso assim comigo que ele deve ter imaginado, porque 2 talentos para ele e não me dá 2, também me dá 1. Aí entra... Isso, eu concordo. Também já tive esse pensamento uma vez. Aquele que recebeu 1 ficou se questionando, por que não me deu 2 ou não me deu 5 para começar? Me deu muito pouco. E despreza o começo e inveja o que já está na frente. Quer dizer, se ele está na frente, é porque ele foi fiel no 1 que você tem agora e está desprezando. É isso? Entendeu? Eu também já pensei nisso já. Recebe 1 e despreza. Quando você começa na caminhada cristã, você não recebe todos os dons. E outra, você não começa operando em milagres e maravilhas de tirar cadeirante da cadeira de roda. Você começa orando por uma dor de cabeça, orando por uma dor no braço. Aí Deus quer ver, você foste fiel nesse nível de cura, então você vai para o outro nível de cura. Você foi fiel nesse nível de profecia, você vai para o outro nível de profecia. A parábola mostra que, de tempo em tempo, o Senhor visita e faz contas. Me apresenta a sua fidelidade. Me apresenta o seu comprometimento com o que eu te entreguei. Se a resposta for, eu enterrei, eu omiti de todos à vista, só eu e o Senhor estávamos sabendo disso, é servo inútil seguido de condenação. Você não vai sair daí e o que eu te dei ainda tiro e dou para o que foi mais fiel ainda. Note que a questão é estar honrando a confiança dada. Eu confiei em você cegamente, a tal ponto que eu saí de perto. E voltei agora e estou pedindo para você, me apresente o que você fez durante esse tempo com o que eu te dei, segundo a sua capacidade. Você sabe da sua capacidade e eu também sei. E eu não te dei segundo uma capacidade que você não tinha. Porque mostra na parábola que a capacidade ela vai acontecendo aos poucos. Uma capacitação maior diante da fidelidade na capacitação anterior. Sim? Vamos lá. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por que eu pus essa imagem aqui de entra no gozo do teu Senhor? Porque nós vamos ver que o inútil vai para as trevas, ranger de dentes, inferno. Então, quer dizer que esse gozo aqui é salvação. À esquerda, apartai-vos de mim, seguir para o fogo eterno. Os da direita, entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Então eu coloco essa imagem aqui já de propósito. Porque a parábola traz um momento de felicidade, um momento de banquete. Agora eu vou proporcionar um banquete para vocês. Vou proporcionar um banquete para vocês. Lembra na parábola do servo vigilante que ele se cingiria ao seu senhor e então ele serviria o servo que estava de prontidão, que estava cingido o lombo, que esteve todo o tempo útil. Não esteve todo o tempo folgado, esteve todo o tempo com a sua lâmpada acesa, vigiando e mantendo
a sua luz. Não é? Mas, chegando também, o que recebera 1 talento disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E devolve do jeito que pegou. Nada é apresentado. Nada. Nada. Zero é apresentado. Zero. Exatamente como recebeu, exatamente é como apresenta. Porque o talento que ele recebeu, ele não se preocupou nem com si próprio, né? De menos. Sim, ele não se preocupou consigo mesmo, tanto é que, olha o que ele fala, eu conheço-te. E começa a dar descrições do Senhor que ele conhece. É um Senhor duro, que semeia e ajunta onde não espalhou. Quer dizer, se ele sabia que o seu Senhor é isso tudo, por que apresenta zero? Apresentou zero. Apresentou zero consciente, não apresentou zero inconsciente. Lembra a parábola do servo vigilante que finaliza que aquele que sabe o que o seu Senhor quer que faça e não faz, recebe muitos açoites? Sim? Castigo. Porque é consciente esse zero aqui. Ele não é inconsciente. O homem que tinha recebido um talento veio com sua reclamação chorosa e a sua desculpa tola. Se ele sabia que o seu senhor era tão exigente, essa era uma razão ainda maior para que tivesse negociado o seu talento e ganhado alguma coisa. Ajuntas onde não espalhaste significa ajunta de um lugar onde não se fez a debulha, ou seja, ajuntar no seu celeiro o que veio da debulha de outro homem. Você tem a eira, que é um espaço onde você coloca o trigo para debulha, a separação do grão da palha. Então, depois dessa separação, a palha vai ser queimada, Jesus tem uma palavra disso também, e o trigo vem para o celeiro. Nós vamos chegar lá também. A expressão do servo implicava em obter lucro onde não se investiu dinheiro. Quer dizer, o próprio Senhor não investe, ele confia na mão dos seus servos. Porque ele tem muitas propriedades e está sempre em busca de novas. Então ele deposita confiança e vai em busca de outras propriedades, outros lugares para ser conquistados para ser dele, fazer novos servos. E depois de um tempo ele volta nesse servo para ver o que ele vai apresentar. Qual foi o comprometimento dele com a confiança depositada sobre ele. Não dá para depositar confiança hoje e voltar daí amanhã. Confiança hoje e voltar daqui a um mês. Você precisa de um tempo. Por quê? Você deposita um talento, um dom para uma pessoa, ou qualquer função na mão de uma pessoa, nesse exato momento que é confiado, é novo para você. Então você precisa buscar agora a capacitação do que fazer. Sabe? Exemplo, a pessoa começou lá na igreja. Aí ele a primeira apresentação dele, o que é? Comprometimento com a presença na célula. Esse é o primeiro fruto, é a primeira coisa que ele vai entregar. Ele apresentou isso. Esse era o seu primeiro talento. Ele apresentou 2 agora.
Porque ele apresentou a responsabilidade de se apresentar na célula e ser comprometido, ele não falta. Segundo ponto, ele vai para liderança. Quando ele chega na liderança, caiu no colo dele. Agora ele tem que buscar capacitação para quando voltar e for visitado, mostrar estar apto. Mostrar que eu comecei de forma inexperiente, porém eu evoluí. Porque eu fui comprometido a evoluir. Eu fui comprometido a apresentar dobrado o que me foi entregue. Depois da liderança, você vai para um pastorado. Caiu no colo o pastorado. Agora você busca se tornar um pastor. Quais são os requisitos exigidos para um pastor? Agora você tem que buscar capacitação. Por quê? Diz a parábola que depois de muito tempo o seu Senhor voltou. Ele não voltou depois de um mês, voltou depois de um ano. Eu até poderia dar o exemplo de 3 anos, de usar aquela parábola, não lembro se é a parábola ou um discurso, que diz assim, que o Senhor chega e olha a figueira e fala assim, já venho há 3 anos nessa figueira e ela não me dá fruto. Por que inutiliza a terra? Corta e lança fora. Quer dizer, que de ano em ano o Senhor visita e vê se tem juros, se tem alguma coisa granjeada. Só que chega um determinado dia que é o basta. Eu já venho aqui e nada. Venho 2 anos, nada. Venho 3 anos, nada. Inutiliza. Mostra-se descomprometido em apresentar a confiança que eu entreguei a ele. Tudo bem que no primeiro momento ele não é um líder, um pastor, mas eu dei tempo para que ele buscasse capacitação e me apresentasse, se apresentasse de mim como tal posição que eu o coloquei. 0 não aceita. Ah, mas Deus é amor. 0, Deus não aceita. Não vem com essa conversinha. Ah, Deus é amor. Ele é amor. Mas o outro lado da moeda é justiça. A justiça o que é? Uma lei está escrita e um juiz lê, interpreta e aplica. Então não é assim não. Olha que ele chegou com desculpas tolas e dizendo muito bem que conhecia o seu Senhor. Se conhecia? Negligente. O idioma francês tem um bom provérbio para os atos desse homem. Aquele que se desculpa, se acusa. Aquele que se desculpa, se acusa. Deus não recebe desculpa. Deus recebe justificativa. E mesmo assim, ele vai trabalhar em cima e tirar essa justificativa. Lá, voltando para aquela passagem, chega no 3º ano, por que essa figueira inutiliza a terra? Cortar e jogar fora, para secar e ser queimada. Então aqueles homens dizem assim, Senhor, dá-nos mais 1 ano, porque vamos cavar a terra, vamos adubar, e se não produzir ano que vem, então faremos o que o Senhor falou. O que é isso? Para que aquela figueira produzisse, às vezes, a terra estava estéril. A terra não estava estéril para ela se manter viva. O que é isso? Às vezes aquela figueira, aquele adubo, aquele cavar é dar oportunidade para que a pessoa apresente algo. Porque mostra-se que jogou a figueira para o canto e não se trabalhou na terra que ela estava. Então ela tem uma justificativa para dizer, eu não apresentei fruto porque foram negligentes com a minha terra. Foram negligentes comigo, não me deram oportunidade. Bateram um carimbão nas minhas costas e não me deram oportunidade. É por isso que hoje o Senhor chega diante de mim e o meu fruto é 0.
Porque não me deram oportunidade. Não me deixaram trabalhar. Não me puseram à frente de nada. Só que eu estava presente. A figueira estava presente, sim. Eu estava presente em todas as células. Enquanto eu não recebia oportunidade, Senhor, eu buscava conhecimento para estar capacitado para o próximo passo. O que os irmãos estão fazendo hoje? Se capacitando para o próximo passo. Poderiam estar em casa. Quantos estão em casa? Quantos não estão lendo a Bíblia? Amém? 0 é o fruto que eles estão apresentando. Não apresenta nem juros. Porque os juros seria frações em cima do 1. Não seria o 2, mas seriam frações em cima do 1. Não seria resultado 0. Não seria resultado 2. Seria uma amostra que eu estou buscando. Eu não tenho a plenitude de ter dobrado o compromisso dado. Mas eu tenho a fração. Eu não fiquei parado, eu não fiquei inútil. Me inutilizaram. Exemplo lá da figueira, com os 3 anos que não tinha fruto. Usando esse exemplo. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Está repetindo as palavras dele. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Já falei sobre essa questão dos juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ser-lhe-á tirado o quê? A oportunidade que foi dada. Porque ele não tem nada para me apresentar. Ele se mostrou descomprometido com o que eu entreguei nas mãos dele, segundo a capacidade que ele estava naquele momento que eu entreguei. Certo? O Senhor então ordenou que o talento deste homem fosse dado àquele que tinha 10 talentos. E como é frequente que os homens com 10 talentos façam na igreja o trabalho que um homem de 1 talento deveria ter feito. Note que quem mais faz na igreja, mais recebe para fazer. Porque se mostra comprometido e fiel. Então sempre ele vai subindo de nível. Sempre ele vai recebendo mais trabalho. Não é assim? No mundo secular também, na empresa. O seu encarregado vê que aquele tem um cara lá que não quer nada com nada. Aí às vezes você fica até assim, o cara só me vê eu. Já estou cheio de tarefa, ele vem com mais uma. O que é isso? Nesse processo de mais e mais atividades, mais e mais compromissos, daqui a pouco você chega num nível que você pula para a próxima fase. O teu encarregado sobe para a próxima fase e você assume o lugar dele. Mas se ficar blasfemando, se ficar murmurando, daqui a pouco começa a ser tirado. Não vou dar mais nada não, porque está reclamando muito. E começa a jogar de canto. Aí começa a ser tirado, até que não sirva mais. E dê as contas para ele, que eu não quero mais ele na minha equipe. Não é assim? E assim também é na igreja. Dá uma coisa, beleza. Mas dá a segunda, já reclama. Aí já cria aquele constrangimento, já não vou dar a terceira mais. Porque se eu dei 2, já reclamou. Hã? Sim? Um princípio universal da vida está expresso. O homem que utiliza os seus muitos talentos sempre ganha mais. Capacidade chama capacidade.
Capacidade atrai capacidade. Porque você vai subindo de nível. Porque a partir do momento que você recebe um desafio e o domina e o vence, ali, agora, você se acostuma com aquela fase e tem ânimo e tem força para passar para a próxima. E você começa a não se afadigar, você chega num ponto que você não se afadiga mais. Então quer dizer que está pronto para passar para mais uma capacitação, para mais um desafio. Aquele que não utiliza, os perde. Note que, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Está relacionado a não ter granjeado nada, não ter produzido nada com aquele talento que lhe foi confiado. E a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas tiver o quê? Tiver granjeado com o talento que lhe foi confiado, terá mais, terá em abundância por seu compromisso em ser produtivo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas confundem amor, misericórdia, esquece o lado da justiça. O lado da justiça, o que é o lado da justiça? O lado da justiça é assim. O irmão empresta para um outro irmão R$100. E quando empresta, fala assim: quando você pode me pagar? Eu te posso pagar daqui 15 dias. Bom, você está falando para mim que daqui 15 dias você vai me pagar, certo? Certo, vou te pagar. Tá. Se você me pagar daqui 15 dias, você não me paga R$1 de juros. Mas se passar e me pagar no 16º, tem 10% de juros. E depois, se passar mais um mês, tem 20% e assim vai. Aí chega no 15º dia, a pessoa não paga. E paga lá para 2 meses depois. A dívida está alta. O irmão chega diante de você querendo pagar sem juro nenhum. Aí você fala assim: eu fiz um acordo com você. Isso é justiça, entende? Eu não estou sendo injusto. Nós fizemos um acordo, eu te dei a condição. Na verdade, foi você que me deu a primeira condição. Foi você mesmo, com a sua boca. Então se criou uma lei com a sua boca. Aí a pessoa até paga. E depois sai falando para os outros. Quer dizer, os outros vão falar assim: nossa, ele foi injusto. Por que eu estou dando esse exemplo? Deus está dando oportunidade. Nós temos aqui servos que conhecem o seu Senhor. Nós estamos falando de pessoas que não conhecem. Certo? E note as palavras que saiu da boca do servo inútil. Ele conhecia o seu Senhor. Não é? Então agora vai reclamar que vai para o inferno? Não pode reclamar. Então as pessoas, o amor de Deus manifestou-se em Cristo. O amor de Deus manifestou-se em Cristo. O amor de Deus se manifesta todos os dias. A minha misericórdia se renova todas as manhãs. Aí você morre inútil e vai para o inferno? Aí o Senhor é injusto? Você já viu também, nós vamos ler também a parábola da vinha. Que o Senhor sai a contratar às 6 horas da manhã, depois às 9, depois às meio-dia, depois às 3 horas da tarde. E paga o mesmo valor para todos. Os que chegou às 6 horas da manhã reclamam. Porque está ganhando o mesmo valor que os que chegou às 3 horas da tarde. Aí ele fala assim: o dinheiro é meu, o que eu combinei com você eu estou cumprindo. A sua diária eu estou pagando. Se eu decidir pagar a diária inteira para ele, eu não estou sendo injusto com você. Por que você reclama?
Então, vai para o inferno sabendo. Não vai sem saber, não. E a tragédia final para o servo inútil são as trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Enquanto a parábola das 10 virgens, que é a anterior, que nós estudamos anterior, enfatiza a importância de mantermos a nossa vida espiritual atualizada, revigorada e plena, que é aquela questão de estar pronto com o provedor do azeite para que você tenha luz. Sim? Aquela vasilha que as prudentes levou simboliza estar com aquele que é o Espírito Santo, que é o provedor em nós para que nós possamos continuar sendo luz. Luz acesa, não luz apagada. Luz apagada não serve. Não é? Porque justamente a parábola diz que o noivo, o esposo, que entra noivo e sai esposo, tardou para vir. Então chega na noite. Lâmpada de dia, sem função. Então, a parábola das 10 virgens enfatiza a importância de mantermos a nossa vida espiritual atualizada, revigorada e plena. A parábola dos talentos, que é essa, mostra a necessidade de sermos fiéis e vigorosos no serviço do reino, prudente, comprometido. Nas palestras motivacionais que eu tive na minha vida, usava-se duas palavras: comprometimento, compromisso e envolvido. O que era isso? Usava-se um símbolo assim. Se você vai comer um lanche, e nesse lanche vai ovo e bacon. Para que você tenha o ovo no lanche, a galinha, ela botou e continuou viva. Ela está envolvida e ela na entrega do lanche para você. Só que para você ter o bacon no lanche, o porco precisou morrer. Então, usava-se essa distinção de estar envolvido e comprometido. O comprometido, ele está em dar um crédito ali, ele dar uma atenção naquilo, não que ele vai entregar a vida dele, mas aquilo mostra um compromisso a tal modo que é como se ele entregasse a vida dele. Porque ele busca capacitação constante. Ele busca ser um colaborador capacitado constantemente, sempre se atualizando, sempre buscando estar indo para o próximo nível. Agora, o envolvido é assim: eu entrego, mas sem compromisso. Se depender de eu estudar, se depender de eu tirar algumas horas, que nem os irmãos estão fazendo aqui hoje, sem negócio. Eu já venho na terça na célula, já venho no culto no domingo, quando tem culto de quinta também venho. Então já fiz muito. Eu já vim na terça na célula e domingo no culto. Não vou orar na quinta-feira junto com os homens. Já fiz muito. Envolvido. Comprometido. Eu venho terça na célula. Quinta-feira oração com os homens. É importante, eu vou. Vou ficar cansado? Vou. Vou sexta-feira na aula, buscando mais eu vou, e domingo eu estou lá. Por quê? Porque os outros dias não anula o culto público, o culto que todos nós nos unimos para prestarmos culto a Deus. Pessoas que vão para assistir culto não sentem falta de assistir culto, não sente diferença entre culto online e culto presencial. Por quê? Estou envolvido. Você esteve no culto? Sim. Como? Online. Não estou falando de pessoas debilitadas, pessoas que estão longe. Estou falando de pessoas que estão com plena capacidade, gozando de saúde e proteção de Deus, para se preparar e se unir aos seus amigos. É nesse sentido. Então, quem assiste culto, online ou presencial, não vê diferença nenhuma. Agora, quem presta culto, comprometimento, sabe
e vê a diferença de online e de não online. Tanto é que o comprometido, se ele cair numa situação que ele precisa cultuar online, ele sente o mesmo impacto que você no presencial. Mas o que assiste sempre sai reclamando e nunca satisfeito. Nunca satisfeito. Sob o título A Condenação do Talento Enterrado, podemos observar. Primeiro, Deus dá aos homens diferentes talentos. Não teria por que dar a todos os homens os mesmos talentos. Porque nós temos aí a questão do corpo místico de Cristo. Um é braço, o outro é mão, o outro é perna, o outro é pé. Enfim, todas as partes do corpo são importantes. A recompensa do trabalho bem feito é mais trabalho para fazer. Sim? É uma verdade. Em onde você for, isso é uma verdade, certo? 3. O homem que é punido é o homem que não tenta. Enterra e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Inútil. Nem tentou, 0. Nem buscou com aqueles que já estavam na frente dele, com 2 e 5 talentos, conversar e descobrir como que eles chegaram naquele nível que eles estão. Porque eu entendo que esses que estão com 2 e 5 estão andando junto com o que acabou de receber 1. E o que acabou de receber 1 está conhecendo e sabe que existe um que ganhou 2, existe o 5, ganhou 5. Por que ele não foi conversar e tirar conselho com o que recebeu 2 e recebeu 5? Para que ele pudesse apresentar algo, para que ele pudesse tirar a ideia de como proceder em ser comprometido em entregar algo. Nada. Totalmente descomprometido. Estou envolvido. Eu tinha 1 e te devolvo. Eu não te dei prejuízo e não te dei lucro. Deus não aceita essa conversa. A qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, o que tem, ser-lhe-á tirado. Essas palavras aqui é desse William Barclay. Sobre essa questão de um homem que é punido, é o homem que não tenta. A parábola do servo vigilante lá que nós vemos em Lucas 12, 35 a 48, que nós já vemos, que eu vim citando aqui várias vezes. Virá o Senhor daquele servo no dia em que eu não espera. Aconteceu isso? Aconteceu. E numa hora que ele não sabe. 2 unidades de medida de tempo, hora e dia. E separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Essa parte aqui é aquela parte do administrador que ignora e fala: o meu senhor tarda em vir, e come e bebe e começa a castigar os servos. Começa a tratar mal os que estão sob sua autoridade. E o servo que soube, o servo inútil, sabia. E os outros servos que foram prudentes aqui em Mateus, também sabiam, certo? A vontade do seu senhor. Todos eles sabiam a vontade do seu senhor. O que ganhou 5, o que ganhou 2 e o que ganhou 1. Se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas açoites. O que o prudente ganhou? Mas entra no gozo do seu senhor. Se foste fiel no pouco, te colocarei no muito. Foste fiel com poucas atividades, eu te darei mais atividades ainda. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. Então note que o que tinha 2 granjeou 4. A próxima fase agora, ele ganha 4 e eu espero dele 8. Muito foi dado e muito se lhe pedirá quando voltar e requerer o que você fez com o que eu te dei. Muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Note que essa parábola
vem a estar confirmando essa, mostra que o ensino não se contradiz. Certo? Não houve uma contradição na palavra. O que foi dado foi afirmado e mostrado aqui hoje. Por isso que a palavra é em verdade, verdade sobre verdade. Conforme você vai buscando conhecimento, você vai colocando um tijolinho na tua casa do conhecimento. Busca mais um tijolinho na casa do conhecimento. Daqui a pouco você é um conhecimento andando. Você é essa casa. Você foi em verdade, em busca de conhecimento. E um conhecimento vem se atrelando ao outro e formando uma casa, te edificando. Amém? Amém. Aqui eu finalizo. Alguma coisa? Apesar que hoje nós hoje já tivemos, não é? Note que conhecimento sobre conhecimento já começou a trazer uma interação enquanto se conversa sobre. Notou? Já deu discernimento, entendimento aí para cada um e se expôs. Note que é pouco tempo e já começa a dar fruto. Por quê? É um coração aberto a receber. E aí a gente tem que estar disposto sempre, né? A parábola, não é? Do servo vigilante e essa. Lombos cingidos, lá na parábola do servo vigilante. Bom, aqui eu finalizo.